Beleza. Então, Alex, tomando um outro rumo da prosa, né? Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre como é a estrutura desses módulos e softwares. E aí eu tenho algumas dúvidas que eu tenho certeza que serão dúvidas dos nossos posteriores. Contábil, fiscal, DP. Eu entendo que eles são módulos, mas que estão totalmente integrados, né? Que aquilo que é pertinente do fiscal e precisa ser integrado lá no DP já é nativo. O que é dos dois precisa estar integrado e lançar lá no contábil também já vai. Mas a minha pergunta para você é o processo contrário, o processo inverso, tá? Em quais situações você entende que pode existir um cenário onde o cara precise só do nosso fiscal, só do nosso DP, só do nosso contábil? Quando ele tem, às vezes, um sistema específico, e aí ele quer, por exemplo, ter... Vamos pegar um exemplo. Às vezes ele pode ter um software específico lá que trata a parte fiscal e contábil dele. Vamos pegar um exemplo prático aqui da semana retrasada. Um prospect nos procurou questionando se o nosso software atendia mercado financeiro. E aí tem que gerar uma série de informações específicas, uma série de relatórios em específicos. E diante da análise que eu fiz, eu observei que a gente não conseguiria atender plenamente e com o nosso módulo fiscal. Mas eu aproveitei a oportunidade que eu tinha e falei para ele sobre os diferenciais que a gente oferecia na Folha. Fez todo sentido para ele e a gente está avançando no processo de negociação só da Folha. Então, assim, ele abre mão do fiscal e contábil e está conduzindo só o da Folha. Tá? Legal. E nesses cenários você enxerga que nós seríamos produtivos da mesma forma? Sem dúvida, sem dúvida. Até pela liberdade que eu tenho de integrações. Se porventura ele quiser carregar alguma informação do questor para alimentar a parte fiscal dele lá ou algo nesse sentido, é totalmente factível. Legal. A aplicabilidade do tarefas, ela também segue esse mesmo conceito? Eu consigo comercializar só o tarefas para alguém que tenha outro sistema? Sim, qualquer sistema que o cara utilizar lá no dia a dia dele, fazendo a gestão contábil, fiscal e da folha dele, eu consigo ir lá e plugar o tarefa. Ele não vai ter a mesma profundidade de integração que tem com o questor. Por quê? Pensando em obrigações, em impostos gerados, sempre que a gente tem um subproduto que está sendo gerado, Alex, eu fui lá e processei um SPED, eu gerei um arquivo, mandei para o fisco, recebi o protocolo, independente de qual software que o cara esteja utilizando, o cenário vai ser o mesmo, vai gerar o arquivo, vai mandar para validar e vai receber o arquivo validado. Gerei um DARF, eu posso trabalhar com um conceito diferente, que é um robô que tem dentro do tarefa também, onde eu fico monitorando, eu fico espiando as pastas onde esses arquivos estão sendo depositados. À medida que os arquivos são depositados nessa pasta, eu vou promovendo as baixas automaticamente para você. O grande diferencial de ter o questor em conjunto com a tarefa é que existem atividades que você faz dentro da contabilidade que não geram subproduto. Então, às vezes, alguma rotina específica que eu tenho que fazer e não vai gerar um relatório, não vai gerar um arquivo magnético, não, é só uma rotina que eu tenho que fazer. E aí, o fato de ele estar 100% plugado com o questor, ele monitora o questor. Então, se a atividade foi feita no questor, ele vai promover essa baixa automaticamente. Se eu tenho tarefa funcionando com outro software, essa atividade em específica que não está gerando subproduto, ela não vai ser baixada automaticamente. Eu vou ter que ir lá e dar uma flegada lá dizendo que ela foi feita. Legal. Mas quando ele gera um arquivo, né, ele reconhece esses arquivos como? Pelo nome, pelo local? Como é que funciona isso? Tem uma inteligência, cara, vinculada na solução, onde ele abre o arquivo
e, de fato, identifica que tipo de arquivo que foi gerado, qual o CNPJ da empresa que está vinculada, qual a competência, qual o código, vamos pensar numa guia, qual o código de recolhimento daquela guia, para a gente garantir que aquele documento, de fato, é aquele documento. Porque eu posso, por exemplo, gerar um ICMS e gravar com o nome de PIS. E aí, se eu faço pelo nome do arquivo, cara, furou tudo. Então, o processo ele é muito seguro, por quê? Porque tem toda uma expertise onde eu faço a leitura do conteúdo do arquivo e com base nessa leitura que eu vou efetivamente promover a baixa. Legal, legal. Isso aí. E aí, cara, uma ideia, né, seria aquela ideia de MVP, de entrar baixinho no cliente, muito interessante, porque a gente pode entrar com um custo muito baixo, por exemplo, do tarefas, a gente pode entrar muito baixo com um custo, quer dizer, com um custo muito baixo do Zen, né? De repente, se ele quer uma plataforma só de comunicação com o cliente, é possível. A gente, por exemplo, fornecer só o Zen, e aí o Zen trazer essas informações para que ele trabalhe elas no atual sistema contábil que ele tem? Sem dúvida. É brincadeira que a gente fala aqui, né? Porta de entrada, né, cara? Então, se eu cavo uma oportunidade, provoco uma apresentação, e na apresentação a gente observa que não faz sentido o cara trocar o core do escritório, cara, beleza. Como é que eu posso te apoiar? Eu tenho outras ferramentas que eu posso te ajudar. E aí é uma sementinha que a gente está plantando lá, porque a partir do momento que o cara passa a ter contato com a nossa solução, ele vai ter uma experiência não só com a solução, mas a nossa forma de atender também. Cara, primeiro de sabor que esse cara passar com o software dele lá, ele vai lembrar de quem? Da gente. Então faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. Olha o que Legal, acontece. De legal. novo, Celso, assim, a gente tem inúmeras possibilidades. Eu vou te dar um outro exemplo, tá? Eu estou nominando aqui porque a gente vai lembrando das coisas. Eu estou em negociação com o Sesc. Sabe o que esses caras querem da gente? Controle de CND. Só isso. Cara, é uma beiradinha do Zen que eu vou plugar lá. Por que é importante o controle da CND? Ele não quer controlar a CND do Sesc, ele quer controlar a CND dos fornecedores dele. Ele só pode manter vínculo com aquele fornecedor se o cara tiver regular. Como é que ele garante isso? Cara, hoje para ele é terrível. Ele tem uma planilha que ele fica monitorando lá os vencimentos das certidões e quando se aproxima, ele tem que ficar pedindo para o fornecedor me manda a CND. A partir do momento que a gente plugar o Zen lá, o CND, cara, subiu o CNPJ, cara, vai ser feliz. Daqui para frente a ferramenta que vai tomar conta. E, naturalmente, ele identificando lá que vem um status diferente do conceito da certidão negativa, porque a ferramenta traz, eu vou mostrar para vocês, né? A ferramenta ela traz 3 status: a negativa, a positiva com efeito negativa e a positiva, cara. Então, assim, ao invés de ele ter que ficar dependendo do fornecedor mandar essa informação, é o questor Zen lá, o CND, que vai ficar tomando conta desse processo para ele. Então, Legal. mais uma Depois a vez, gente eu tem não que fui lá fazer. e entrei com o core. Não, entrei lá com uma beiradinha do Zen lá para atendê-lo. Isso aí. E a gente tem que fazer os vídeos de treinamento de cada uma dessas ferramentas, né? Sim. Porque a ideia é que a gente consiga segregar isso, porque quanto mais a gente segregar e entrando dessa forma, mais volume a gente gera de negócio e vai conseguir escalar, com certeza. É o que eu sempre falei, por exemplo, sobre a Apple, né? Se a Apple fosse aberta, não tinha para ninguém, não tinha nem nascido os outros sistemas, tinham nem vingado, né? Mas quis ir com o conceito fechado, né? E aí o Android, apesar de ser, na minha visão, muito menos capaz, é aberto e amigável para qualquer escolha que o cliente queira fazer, né? Então, o questor vindo com essa identidade, com essa cultura de falar, olha, tudo bem, você não quer trocar a Alterdata, você não quer trocar o domínio, você não quer trocar, enfim, a ADP, que é seu sistema de processamento de folha, você não quer, enfim, qualquer
situação que seja, eu tenho certeza que tem alguma coisinha do gestor que a gente consegue ajudar e consegue trazer eficiência mesmo conversando com esses sistemas. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. A proposta é essa, cara. O que a gente puder contribuir dentro desse cenário, né, a gente tá lá do lado do cara para apoiar nesse sentido, entendeu? O que você enxerga olhando o mercado contábil, né, o mercado de escritório de contabilidade? O que você enxerga ser um filão nesses módulos? O que você acha que, dentro de todos os módulos que a gente tem, contábil, fiscal, DP, e toda vez que eu ver essa gravação, eu vou lembrar do Marquinhos batendo lá. E Zen e CND, quais deles você acha que hoje é um filão que a maioria dos sistemas contábeis e os escritórios sofrem, e a gente entrando com aquele pedacinho, a gente fala, ó, isso aqui está resolvido? Pô, essa pergunta é ingrata, hein, cara? Pedir para eu escolher uma parte é duro, hein, pô? Porque, assim, como eu te disse, cara, eu sou entusiasta, cara. Eu já tive software e, cara, a questão é muito diferente do que a gente vê no mercado, cara. De verdade, não é porque eu represento a marca, tá? Se você me perguntar, eu acho que eu vou responder de uma outra forma, tá? Não só a minha percepção, mas o que eu vejo depois que a gente efetivamente coloca o questor dentro dos escritórios, tá? E aí eu estou pensando num escritório que faça a opção por todos os módulos, né? Então, desde o gestão contábil, Zenho, tarefa. O que eu vejo como efetivo brilho nos olhos, cara? É a solução fiscal. Para mim, imbatível. De tudo que eu já vi no mercado e do próprio reflexo da experiência que os usuários têm dos escritórios, cara, assim, tanto é que a gente, como estratégia na entrega aqui, a não ser que o cliente peça para a gente fazer diferente, mas a gente sempre começa a implantação pelo fiscal, porque ela encanta o departamento e o departamento naturalmente contagia os outros, sabe? Então, assim, eu vejo que o módulo fiscal do Questor hoje ele é muito diferenciado, ele entrega muita produtividade, ele entrega muita escala, muita performance, tá? Mas eu vejo outras soluções também que podem ser filão, que podem brilhar os olhos. Cara, CND, cara, o Questor leva muito a sério. Hoje a gente tem N empresas de escritórios de advocacia, né? Empresas que fazem análise tributárias, que tem a ferramenta só para conduzir esse processo de monitoramento e evitar que o problema aconteça. Aquele conceito que a gente estava conversando de prevenção mesmo, né? É uma das coisas que a gente sempre coloca quando a gente está apresentando o CND. Você tem duas formas de configurar a ferramenta, né? Deixa eu abrir ela aqui para enquanto a gente vai conversando, a gente vai falando. Você tem a possibilidade de colocar para o sistema trabalhar da seguinte forma: olha, eu quero que você faça a renovação quando tiver faltando 15 dias para a certidão atual efetivamente estar vencida. Então, quando tiver faltando 15 dias para vencer, você entra e faz o processo de renovação. Então, se a gente pega uma certidão, sei lá, fundo de garantia, ela é válida por 6 meses, quando estiver finalizando lá os 6 meses, 15 dias ele vai te dar um alerta, fala, olha, eu já estou entrando e estou renovando para você. Tá? E olha que legal, ele não está te alertando para você ir lá renovar. Ele te alerta e diz para você, vou renovar. Ele pluga no portal, faz todo o trabalho de renovar e te devolve a CND renovada. Tá? O que a gente sugere para os nossos clientes? Por que esperar o vencimento da certidão? Coloca para renovar todo mês. Porque se o cliente deixar de recolher alguma guia ou houver alguma divergência, cara, é trabalho preventivo que você está fazendo. Então, você está antecipando as coisas. É um baita diferencial. É um baita trabalho consultivo. Entendeu? Então, os escritórios que têm essa visão, e aí é valor, cara. Olha o valor que você está entregando. Entendeu? Cara, você não vai esperar amanhã ou depois ser alcançado por uma fiscalização. Não, cara, vamos resolvendo aqui, ó, já estou monitorando as suas certidões e fica tranquilo, que se tiver alguma divergência, eu vou ser o primeiro a saber e já vou te passar o feedback quanto ao problema.
Então, cara, quando você entra na nossa solução, que você determina quais são as certidões que serão monitoradas, federais, estaduais, municipais, enfim, aqui, ó, quando você clica aqui em verificar, você tem todos os históricos. Então, qualquer momento, isso aqui fica aberto para o cliente, se o escritório quiser, tá? Então, olha, vamos pegar um exemplo. Você tem lá um cliente do escritório contábil que ele presta serviço para uma Petrobras da vida. O cara não tem que ficar ligando para o escritório pedindo para mandar as certidões dele. Não, cara, está lá no portal. A hora que ele quiser, ele entra e acessa as certidões. Então, aqui ele vai ter todos os históricos, a atual e todas as que foram renovadas ao longo do tempo para ele. E, naturalmente, a qualquer momento ele quer acessar a certidão, é só clicar aqui, ó. Carregou a certidão. Simples assim. Ah, Alex, e quais são as certidões que o questor faz? Todas as certidões públicas. Ou seja, todas as certidões que eu consigo fazer emissão pela internet, eu te entrego aqui. Cara, é um diferencial e tanto. Aí você fala, Alex, e as não públicas? Cara, as não públicas, eu não vou fazer a renovação automaticamente para você. Mas eu posso vir aqui, ó, e cadastrá-las. Vou escolher aqui qual é a categoria. Ah, eu tenho aqui uma certidão na prefeitura de Volta Redonda, por exemplo, que não é feita lá pelo portal VR. Eu tenho que ir lá direto no protocolo, dar entrada num processozinho, recolher uma taxa para eu ter acesso à certidão. Cara, desculpa, essa eu não vou conseguir automatizar. Mas o que a gente faz? Cadastra ela, e o que vai acontecer nessa aqui? Eu não vou renovar automático, mas vou te dar os alertas. Ó, faltam 30 dias para vencer, faltam 15 dias para vencer. Então, eu vou fazer a monitoria quanto ao vencimento para você, das não públicas. Outra coisa que a gente consegue subir aqui também, ó, os alvarás. Todos eles são passíveis de validade. Cara, por que eu vou ficar controlando isso em planilha Excel? Põe aqui, já deixa o alvará aqui. O cliente amanhã depois precisa ter acesso, está aqui disponível para ele. Certificado digital, mesma coisa, cara. Se eu controlo o certificado digital dos meus clientes, subo para o portal, cara, já está aqui prontinho. E a cerejinha do bolo que foi liberada aí nos últimos meses é esse carinha aqui, ó, a caixa postal, onde eu consigo pendurar lá no ECAC e fazer a monitoria lá das mensagens que estão sendo enviadas lá pela Receita. Então, eu tenho todo o monitoramento lá, se tem uma intimação, se tem um vencimento de uma procuração, se eu tenho lá alguma coisa relativa a alguma entrega que foi feita, né, igual, por exemplo, uma DCTF que foi original, recepcionada, tem toda a monitoria. Hoje a gente já está fazendo pleno a caixa postal eletrônica do ECAC, e o que a gente está fazendo agora? A gente está liberando os DECs de cada estado. Então, a gente já faz de inúmeros estados. Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, eu estou lembrando de algumas aqui. A do Rio eu sei que está na esteira lá para produção. Tá? Então, assim, é uma ferramenta, cara, que independente de qual software o escritório tenha, eu posso ir lá e plugar ela, cara, o cara sai pilotando. Cara, você quer continuar utilizando o seu software XPTO aí? Sem problema. Posso te ajudar com isso aqui? Eu vejo esse produto aqui como uma porta de entrada, cara. É uma porta de entrada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se eu entendi mal, mas vamos lá. As CNDs, né? A gente tem esfera federal, estadual e municipal. Uhum. Até na esfera municipal, tudo que for digital, a gente busca, é isso mesmo? Tem certeza que é isso que você falou? Opa. Se eu tenho a possibilidade de plugar no web service, eu faço. Sério? Se a gente tem o web service disponível e a Questor não está fazendo, é só passar o layout. A gente sempre pede para mandar o código de acesso de um ambiente para a gente fazer o teste e a gente libera em atualização. Ó, vou entrar aqui no Zen, certidões negativas de débito, lista das certidões capturadas automaticamente. Então, eu tenho todas essas aqui no Esfera Federal. Aí vem para as estaduais. E aí, municipais. Aí vamos pegar aqui, ó, Rio de Janeiro. É coisa para encrenca. Nossa. É muito. Ai, cadê o RJ, gente? Tá Deve estar em ordem de alfabética. Aqui, ó, Rio.
Ó, então, ó, Areal, Cachoeira de Macacu, Duque de Caxias, Itaguaí, Itatiaia, Macaé, Nossa, Niterói, Paraty, Pinheiral, Porto Real, caraca, Resende, Rio Bonito, Rio Claro. Cara, por essa você não esperava, né? essa eu não esperava. Nem estado, tem estado que é complicado também. É. Imagina, Cara, a de nível de novo, cara, município. assim, eu tive experiência com outras duas empresas de software, cara, que tentaram fazer isso aqui. A Questor leva isso aqui tão a sério, cara. Se você entra na área de projetos da Questor lá, na área de desenvolvimento, que trata do Zen, tem um painel lá que fica o tempo todo fazendo a monitoria das certidões. Toda certidão que dá como não executada, dá como falha, já pisca um alerta para a galera lá. E aí, geralmente, o que é que provoca essa falha? Mudança no portal. Então, a galera já entra no processo de correção identificando o que mudou no portal para fazer os devidos ajustes para liberar. Muitas das vezes, você libera a atualização e o cliente não está nem sabendo que deu problema. Então, cara, assim, de novo, é algo bem diferenciado mesmo. Legal, legal. A outra pergunta é o seguinte: quando você falou o seguinte, tá, vamos atuar preventivamente, bota o questor para renovar as certidões mensalmente, beleza. Uhum. Existem certidões que têm custo de renovação e existem outras que não, não é isso? As Explica públicas, isso. elas não têm custo. Não tem custo. As Não, públicas todas, nenhuma tem custo. nenhuma tem custo. Ah, beleza. Outra coisa, quando eu boto para renovar no mês a mês, ele já me traz e me aponta a pendência nessa renovação? Aponta, né? Entendi. Aí ele vai Então, trazer aqueles status que a gente comentou. Se ela trouxe positiva com efeito negativa, tem alguma coisa que já está sinalizado lá. Você consegue abrir e ver o detalhe. E se ela entendi. trouxe como positiva, aí você consegue ter todo acesso lá ao detalhe do porquê que ela retornou positiva. Se é uma diferença de guia, se é uma não entrega de uma declaração, algo nesse sentido. Legal, O legal. que a gente não Isso. faz, tá, Celso? É legal Uhum. até para a gente deixar documentado. Na caixa postal, eu não faço o consumo da mensagem. Isso é um ponto bem legal, tá? Por quê? Porque se eu consumir a mensagem, vamos pensar Ele numa passa a contar. intimação, começa a contar o prazo. Então eu só vou Uhum. lá e falo, ó, cara, tem uma intimação. Tu entra lá no ECAC e vê o que está acontecendo. Então, estou fazendo a Entendi. parte que é a mais importante. Porque como é que funciona isso nos escritórios hoje, cara? O cara tira um dia da semana para olhar todas as empresas dele. Então, ele pega lá, por exemplo, uma sexta-feira e o cara vem olhando, empresa por empresa, pendura o certificado, vai lá na ECAC, olha essa. Tira o certificado, põe a outra, olha essa. Ah, Alex, a maioria dos escritórios usa procuração, então não precisa ficar trocando certificado. Beleza. Mesmo assim, o cara tem que ficar colocando empresa por empresa para ver a situação de cada uma. Aqui não, cara. Deixa a ferramenta fazer para você. Legal, legal, bacana. Bom, Alex, algum desses módulos a gente hoje, na nossa política de precificação, a gente tem um preço bem simbólico ou a gente oferece algum freemium? Sem free. O que a gente faz é diminuir bastante a barreirinha de entrada, né, cara, no que diz respeito à negociação. Vou abrir a Certo. tabela aqui para vocês visualizarem. Uhum. Vamos pegar o exemplo do próprio Zen. Vão estar aqui todas as soluções do Zen. E aqui embaixo eu Certo. tenho a precificação. Olha só, Uhum. cara. Se eu espetar lá 25 CNPJs, cara, R$ 175. É bem Legal. acessível mesmo. Ah, o cara tem 100 empresas lá no escritório. Tá bom, cara. Não precisa ir plugar nas 100. Vamos fazer um pilotinho aqui com esse grupo de empresas? E aqui eu estou negociando todas as soluções do Zen para mercado contábil e PO. Alex, eu quero só o CND. R$ 87,50. Caramba. Bem acessível.
Acessível mesmo. Tá? Ah, vamos pensar no tarefa. O cara não quer o Zen, o cara quer o tarefa. Aqui a minha porta de entrada é 100 CNPJs. R$ 300. Aqui eu ainda tenho uma margem, tá? Esse caso aqui eu tenho uma margem. Certo. No caso de serviço, tá? Tá. Que vocês chamam de serviço, o mercado geralmente chama de implantação, correto? Isso. Uhum. A gente tem alguma flexibilidade nisso? Alguma? Tem. Legal. Tem sim. Inclusive, você falou que às vezes a gente consegue parcelar isso a perder No de tarefa, vista. eu tenho um pouco de dificuldade de diluir muito isso, mas no Zen, cara, sou eu que faturo. Então, eu consigo alinhar, tipo, dividir isso em 10 vezes, 12 vezes, sem problema. O tarefa é um pouco diferente, porque quem fatura o tarefa é a própria Nova, que é uma empresa da Questor. Ah, tá. Tá? E aí eu tenho um pouco mais de dificuldade para fazer isso. Tá? Lá Legal. eles me liberam, por exemplo, a parte de serviço, dividir, por exemplo, em 3 vezes, isso eu consigo. Tá? Tem alguma dessas soluções tem fidelidade? Fica porque gosta. Tá. A única coisa que a gente pede, Celso, é pelo menos um aviso de 60 dias. Claro. Esse trabalho de quando o cara vai colocar, por exemplo, o Zen ou tarefa, e ele precisa de alguma comunicação, nem digo integração, tá? Alguma comunicação para levar essas informações para o sistema dele ou trazer do sistema dele. Isso entra como serviço ou isso já está englobado no valor que a gente cobra como implantação? Entra como serviço. É Até a parte, porque então. entra como serviço e, naturalmente, a gente faz um estudo e coloca isso dentro do bojo do processo de implantação. Até porque, isso é uma coisa que a gente deixa bem claro, tá? Digamos que eu fui lá e implementei o tarefa, fiz o mapeamento das guias que ele vai trabalhar lá, integrando com o software XPTO, tudo bonitinho, bacana. Cara, surgiu uma guia nova, não estava mapeada. O cara vai pagar o adicional. Legal. Vai contratar uma beiradinha de serviço da gente para gente, porque, cara, eu tenho que parar um especialista meu aqui, fazer o estudo daquela guia para colocar para funcionar. Então, em se tratando de tarefa, eu cobro, tá? Fora do processo de implantação. Se estiver dentro do processo de implantação, cara, me passou, mapeou, a gente não só se tiver um TI lá com habilidade, a gente ensina como fazer. Tá? Beleza. Legal. Vamos encerrar esse, Diego, e abre mais um link para nós, que tem mais algumas coisinhas que eu gostaria de documentar aí. Vou só dar uma paradinha aqui, então. Aproveitar que você vai parar e vai pausar a gravação. Só para me pegar uma água aqui. Beleza. Já volto. Mas não, então vai acabar aqui, ó, 1 minuto. Já mandei outro link ali no WhatsApp, tá? Mas tem que parar a gravação.